Olá, eu voltei, andei minha sumida do canal e peço desculpas a vocês pelo áudio, pela resolução, porque eu não estou gravando com a câmera, eu estou sem. Estou fazendo isso pelo celular, então dificulta um pouco as coisas, meu quarto é escuro, não tem muita iluminação. Enfim, espero que isso dê certo. E essa é a minha primeira resenha aqui no canal e eu vou falar sobre um livro que marcou a minha vida recentemente. É uma história linda, porém triste, que é esta daqui, A Guerra que Salvou a Minha Vida, da Dark Side. É um livro bem produzido, bem detalhado, como todos que eles fazem. É bem delicado aqui dentro. Tem a caveirinha, como todos. Tem essa imagem aqui, como as crianças no ônibus. Vocês logo vão entender o porquê. Vem com marca-página, que facilita bastante a leitura. E é um livro muito gostoso, é um livro que te prende, fácil, não é maçante, porque é uma criança que está escrevendo a história, então não tem muita enrolação. É bem objetivo. Se você tiver tempo, você consegue ler em 2 dias ou em uma semana. Enfim. Gente, me desculpa, porque eu moro próximo ao aeroporto, então a cada 5 minutos passa avião. Eu já tentei gravar esse vídeo umas 5, 7 vezes e eu não tô conseguindo, porque toda hora passa avião e eu perco o foco no que eu estou falando. Então, mil desculpas a todos vocês, mas eu vou tentar gravar mesmo assim. A história se passa em 1939, na Segunda Guerra Mundial. O início da história é em Londres, onde Ada mora com seu irmão e sua mãe num pequeno apartamento, um lugar bem escuro, bem escasso, úmido. E a Ada nasceu com uma deformidade no pé. E naquela época, as informações eram bem escassas, ainda mais para a população pobre. Então a sua mãe nunca procurou um médico. E devido a isso, ela nunca deixou a Ada sair de casa. Então ninguém conhece a criança. As pessoas só sabem que ela existe porque de vez em quando ela fica na janela do seu apartamento quando a mãe não está em casa, porque se a mãe dela pega ela olhando pela janela já é motivo de espancar a garotinha. A mãe dela trabalha em um restaurante à noite, então ela passa a maior parte do tempo fora de casa. Então quem cuida da casa, limpa, cozinha, cuida do irmão é a Ada. Desde pequenininha ela cuida do irmão mais novo, então ela é a guardiã dele. E é a única pessoa que ela realmente tem contato, que ela tem acesso. Então ela se torna totalmente dependente dele. E ela não anda devido ao seu pé torto, como ela chama na história. Ela só se rasteja, então ela machuca muito as mãos, os braços, as pernas, o joelho. E é muito triste a vida dessa garota. E a única coisa que ela conhece da vida, do mundo, é o que ela vê pela janela do seu apartamento, que é somente os comércios ali, locais, as senhoras andando com as suas sacolas de compra, as crianças brincando na rua e as ruas sujas e fedidas naquela época. Daquela época. Então, a Ada começa a ficar maiorzinha e começa a querer andar, pelo menos andar um pouco, porque ela não aguenta mais ser humilhada pela mãe, a apanhar por motivo nenhum. E ela e o irmão são muito magrinhos, porque eles mal comem, não tem comida na casa deles, então eles têm uma alimentação só por dia, uma coisa bem, como eu posso explicar para vocês, bem precária a vida deles. Então, além dela ter essa deformidade no pé, ela mal tem energia para se movimentar, porque a coitadinha nem come, né? E aí, o que acontece no decorrer da história? O irmão dela começa a crescer e vai para a escola. E a Ada fica sozinha em casa. E ela fica desesperada, ela fica assustada, com medo, porque ela tem medo que aconteça alguma coisa com o irmão dela, que ele não volte mais para casa e ela não vai poder fazer nada, porque ela não pode sair do apartamento.
E ele começa a não querer mais voltar para casa depois da aula, ele quer brincar na rua com as crianças, que é natural. Só que ela não quer ficar sozinha, ela quer que ele fique com ela. Então ela faz de tudo para que o irmão não vá para a escola. E quando a mãe dela chega, ela tem que servir a mãe, fazer comida para a mãe dela, fazer tudo. Ela é uma escrava para a mãe dela. E por qualquer motivo, qualquer coisa que ela fizer e a mãe não gostar, ela é espancada, além de ser humilhada, chamada de aberração, de monstro, e aí vai. E quando isso acontece, a mãe dela faz ela dormir dentro do armário que fica embaixo da cozinha. Um armário totalmente escuro, sujo, úmido, cheio de inseto, barata. Então a Ada tem pavor de lugares pequenos e lugares escuros. E a Ada tá cansada de ser humilhada e passar por tudo isso sem motivo algum. E ela não entende por que a mãe dela a trata daquele jeito. Ela acha que a culpa é dela, que realmente ela é uma aberração, que ela faz mal às pessoas, faz mal à mãe dela e que tá tudo certo. O problema é com ela, não é com a mãe. E ela quer andar. Então o que ela faz? Ela começa a fazer exercícios enquanto a mãe dela tá no trabalho para poder andar e mostrar para a mãe dela que ela é útil, que ela é uma pessoa normal como todas as outras e que também ela pode ir para a escola e sair de casa. E durante esse treinamento ela se machuca muito, ela cai muito, porque, como eu disse, ela não come direito, ela é fraquinha, nunca ficou em pé, então ela machuca o pé, eu não lembro agora se é o direito ou o esquerdo, mas o pé que é normal, ela machuca muito ele, porque todo o peso do corpo é amparado naquele pé. E acontece uma coisa assim que dá uma reviravolta na vida dela, que vocês vão entender porque a guerra salvou a vida da Ada. Todas as crianças que estão matriculadas na escola, elas são, como eu posso dizer, elas são recrutadas a irem para uma cidade no interior, onde não tem perigo de bombardeios. Então, todas as crianças que estão lá na escola, elas são chamadas para serem refugiados e adotados por famílias nessa cidade. Só que a Ada é a única que não é chamada, porque ela não está na escola. Então, o que ela faz? Ela fica sabendo sobre isso através do irmão e ela decide fugir de casa junto com ele para ir para esta cidade. E com muita dificuldade, ela consegue chegar no local onde as crianças estão sendo recrutadas. E ela consegue chegar na cidade onde as famílias estão reunidas para adotar as crianças. Só que a Ada nunca nem se olhou no espelho, ela não tinha espelho na casa dela. Ela e o irmão estavam, as piores crianças possíveis assim do local eram eles. Então eles estavam sujos, com as roupas rasgadas, com os cabelos bagunçados. Nenhuma família queria adotar eles. E ela não queria se separar de jeito nenhum do irmão. Então, se ela fosse adotada, ele também teria que ser, e vice-versa. E ninguém sabia que ela tem esse problema no pé, porque ela falou que tinha se machucado, tinha passado um carrinho em cima do pé, enfim. Se alguém sonhasse que ela tivesse aquela deformidade no pé, aí que a coitadinha não ia ser adotada mesmo. Então eles são os últimos a serem adotados, eles já não têm esperança nenhuma, eles já estavam pensando que teria que voltar para a casa da mãe. E vem uma senhora que é obrigada a adotar eles, sem ela querer, ela acaba adotando. Só que é uma senhora meio fechada, meio estranha, que trata sim eles bem. Só que como a Ada é totalmente traumatizada pela vida que ela viveu com a mãe, ela não tem educação, né? Porque ela foi tratada igual um animal selvagem, da pior forma possível. Ela não deixa as pessoas tocar nela, então só da pessoa tocar no seu braço ou ir abraçar, fazer qualquer coisa, ela fica nervosa, ela quer sair correndo, ela é totalmente traumatizada com tudo que aconteceu. E vai se passando o tempo, ela fica na casa dessa senhora e a vida dela começa a mudar. Nesta casa tem um cavalo, então ela faz amizade com esse cavalo.
e o sonho dela é cavalgar. Só que como que ela vai fazer isso com o pé debilitado, né? Então, no decorrer da história, vocês vão vendo que é uma história muito linda, uma história de readaptação, uma história de amor, uma história de amizade, cumplicidade, né? Totalmente errado. Enfim, ela começa a estudar em casa porque ela tem vergonha de ir à escola, porque ela acha que ela é sim uma aberração. E essa senhora começa a conversar com ela, trata ela super bem, trata bem do irmão, dizendo que ela não é uma aberração, leva ela ao médico para saber se tem cura, se tem como, né, ela consertar, da forma mais chula dizendo, o pé dela. Mas ela demora muito para ficar civilizada, ela ter contato, ela conseguir ter contato com as pessoas, porque ela é um bichinho assustado por tudo que ela passou. E a história vai se desenrolando, vai te prendendo de uma forma, vai te emocionando. E eu não vou mais contar sobre a respeito do final da história, porque senão não vai ter graça, né? Mas vale muito a pena ler esse livro, muito mesmo. E a história acaba sem fim. Você fica assim, ué, como? Mas e aí, o que acontece, né? E como que fica tudo isso? Então, a Dark Side, na época que eu li esse livro, ainda não tinha lançado a segunda parte, que é A Guerra que Me Ensinou a Viver, que eu ainda não li e eu quero muito ler. Então aí eu acho que tudo se encaixa e você entende o que aconteceu. Então, resumindo, tudo que eu falei, porque eu falo demais, repito muitas coisas que até eu fico depois, eu não aguento ver mais meu vídeo. A história é da garotinha Ada, que depois de anos ela escreve no diário dela que é esta história, que maravilhosa. E ela conta todas as dificuldades de um país em guerra, a alimentação escassa, as pessoas assustadas, as cidades sendo bombardeadas, enfim, todo esse lado da guerra que a gente talvez já está acostumado porque assiste filmes e documentários, ela relata neste livro e de uma forma infantil, de certa forma, né, porque é uma criança, e ela conta toda a evolução dela, das amizades que ela vai fazendo ao longo do tempo e de como ela vai começando a acreditar nas pessoas, a dar espaço para as pessoas conhecer ela também. E, enfim, não tem mais o que falar. Eu espero que vocês gostem dessa resenha longa, pois é a minha primeira, como eu disse, e talvez eu traga outros livros também que eu sempre estou lendo e vou melhorando para vocês, para não ficar tão maçante, né? Porque a pessoa que repete muitas vezes as palavras, eu tô cansada de gravar outros vídeos, porque é difícil, minha gente. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar um curtir aí, né? Pra ajudar a amiga, porque tá difícil as coisas, né? E é isso. Até mais.